light get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à jornada do diagnóstico à intervenção infantil. Meu nome é Felipe Romão, sou coordenador aqui da Elo Cursos Psicologia. Eu sou a Nadine Ribeiro, psicóloga e coordenadora acadêmica aqui da instituição, e estamos muito felizes em ter você ao longo da nossa jornada. Sejam muito bem-vindos. Perfeito, Nadine. Lembrando, para você que se inscreveu nessa jornada que será especial, esse é um evento 100% online e gratuito, criado especialmente para você que é psicólogo ou estudante de psicologia, profissional da área da saúde ou educação, que quer atender com mais segurança nos transtornos da infância. Perfeito! Ao longo da nossa jornada, nós teremos 3 aulas ao vivo. Nessas aulas você vai aprender a identificar sinais clínicos, aplicar testes padrão ouro e conduzir intervenções eficazes com crianças e adolescentes. Pessoal, para vocês que não sabem quem é a professora Juliana Santo, ela vai se apresentar. Mas ela já está aqui na Elo Cursos Psicologia há muito tempo conosco. Ela já deu aula sobre VISC, os testes avançados, e temos certeza que será um show essa aula, porque na aula de hoje ela vai te ensinar como conduzir as entrevistas clínicas infantis e a fazer um diagnóstico com mais clareza e responsabilidade. E é muito mais do que isso, Felipe. Hoje você vai receber de forma gratuita conteúdos essenciais que muitos profissionais eles só vão aprender depois de muitos anos de experiência, muitos anos trabalhando no atendimento dessas crianças. Pessoal, eu recomendo, como coordenador, já que está todo mundo assistindo aqui a gente, que vocês anotem, peguem mesmo um papel, uma caneta. Não tem papel e caneta? Abre o bloco de notas no computador, porque a aula de hoje será excepcional. Anota tudo e lembra, interaja com a gente aqui no chat, porque nós estaremos aqui ao vivo com todos vocês, respondendo a todos. E fiquem cientes, tá bom? De que a jornada que nós estamos fazendo aqui será um salto na formação de todos vocês. Sem dúvidas, vamos juntos então, e agora com a professora Juliana Santo. Olá, pessoal! Bem-vindo na nossa primeira aula da formação de transtornos infantis. Hoje a nossa aula vai ser muito importante. Nós vamos falar dessa questão dos transtornos da infância e, para iniciar, eu quero me apresentar. Eu sou a professora Juliana Santo, eu sou neuropsicóloga há 9 anos, então eu tenho uma bagagem, uma experiência de muitos atendimentos, muitas avaliações e muita experiência nessa área de transtornos. Sou também psicoterapeuta infantil, atendo as crianças, atendo adolescentes no consultório em psicoterapia. E eu estou aqui para compartilhar essa experiência, essa vivência que eu tenho dentro do consultório com vocês. Aqui eu vou sempre usar casos clínicos, tá? Então eu sempre vou usar exemplos para que vocês consigam entender melhor, para que vocês consigam ter uma segurança desse assunto que nós vamos falar hoje, para que vocês tenham segurança no atendimento dentro do seu consultório. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula aqui prontos para atender os seus pacientes e sabendo o que vocês estão fazendo. Atualmente, a compreensão e o diagnóstico dos transtornos da infância são temas cada vez mais urgentes. Então, eu tenho certeza que você, como profissional da área da saúde, tem percebido o quanto esse assunto está sendo falado, está sendo procurado. Cada vez mais os profissionais e também as famílias estão buscando entendimento em relação a esses assuntos. As escolas, os fonoaudiólogos, os pedagogos, os psicólogos, cada vez mais nós estamos indo em busca das informações sobre os transtornos da infância. Por que as crianças se comportam dessa forma? Por que a criança tem esse tipo de comportamento? Então, a gente tem percebido isso, esse aumento da procura por ajuda, esse aumento sobre esse assunto. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Por causa desse aumento desse assunto, por causa do aumento da procura, eu tenho certeza que você vai receber famílias no seu consultório pedindo ajuda. Por isso, é fundamental que nós
profissionais, saibamos conduzir uma avaliação precisa, uma avaliação eficaz, uma avaliação feita corretamente, uma avaliação fiel, e que você tenha todo esse amparato para fazer uma boa avaliação das famílias que chegam no seu consultório. Nessa aula, nós vamos explorar 3 pilares essenciais para realizar uma entrevista de avaliação nas crianças completa e aprofundada. Então fique aí, porque nós vamos estudar esses 3 pontos fundamentais aqui nessa aula. E eu quero que você fique comigo até o final dessa aula, porque como eu já disse, eu vou compartilhar insights, experiências, vivências sobre como você vai identificar esses transtornos mentais na infância. Como que você vai receber uma família no consultório, uma criança no seu consultório, e você vai conduzir o seu atendimento para conseguir identificar o que é aquilo que a criança está apresentando. Até o final dessa aula, você vai aprender como fazer uma avaliação psiquiátrica eficaz e como realizar uma entrevista diagnóstica que realmente faça a diferença na vida das crianças e das famílias dessas crianças. Então, são assuntos distintos, a avaliação psiquiátrica e uma entrevista diagnóstica. Nós vamos falar melhor sobre isso. Essas estratégias, elas são essenciais para qualquer profissional que deseja aprimorar a sua prática clínica e garantir um diagnóstico fiel, um diagnóstico real, que realmente existe. A gente vê muito, diagnósticos errôneos, famílias decepcionadas, famílias ainda em dúvida, será que é isso mesmo? Será? Então, aqui nessa aula, você vai aprender a fazer uma avaliação fiel, para que você possa ajudar as crianças e as famílias. Então, eu vou pedir para você pegar o seu caderno, pega a sua caneta, a gente tem muita informação para compartilhar, porque o que vem aqui, até o final dessa aula, pode transformar a sua abordagem na avaliação infantil e melhorar significativamente os resultados do seu atendimento. Então, você vai sair daqui pronta, seguro, tá? Para falar, eu vou fazer uma boa avaliação do meu paciente. As famílias vão sair do meu consultório satisfeitas. Então, vamos começar? Vamos já iniciar o nosso conteúdo, a gente tem muita coisa para falar. E fiquem atentos também, porque eu estou aqui para compartilhar os slides com vocês. Então, vamos iniciar. Esse primeiro slide aqui, nós vamos falar dos principais aspectos da avaliação infantil. E como eu disse anteriormente, eu vou falar de 3 aspectos principais. Ocorrência dos transtornos mentais na infância é o nosso primeiro assunto. O nosso segundo assunto vai ser a avaliação psiquiátrica da criança. E o terceiro assunto é a entrevista de avaliação. Então, vamos iniciar falando da ocorrência dos transtornos mentais na infância. O que é ocorrência? Quando ocorre? Qual é a prevalência? Quando a gente encontra pessoas que fazem parte desse grupo? Quando é que as crianças apresentam diagnóstico? Quais são os transtornos que aparecem na infância? Crianças têm transtorno? Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse primeiro ponto. Os meninos têm um risco maior para transtornos mentais. Então, já inicio com essa informação importantíssima. Para os meninos, os riscos são maiores quando eles são mais jovens. E os riscos nas meninas são quando elas são mais velhas. Então, por isso, os transtornos na infância, ele é mais prevalente nos meninos. E quando apresenta nas meninas, isso não é uma regra, tá? É uma prevalência, então é uma probabilidade. Nas meninas aparecem de uma forma mais tardia. Os meninos apresentam mais transtornos comportamentais e as meninas apresentam mais transtornos emocionais. Isso é uma informação importantíssima. Porque quando você estiver fazendo avaliação e os transtornos mentais
começarem a aparecer no menino que você atende e é um transtorno mais comportamental, isso faz parte daquela estatística que você já estudou. Então, os problemas comportamentais, eles aparecem mais nos meninos e os emocionais mais nas meninas. Ah, é uma regra, as meninas não apresentam problemas comportamentais? Não, não é uma regra, é uma prevalência. Crianças e adolescentes em desvantagens socioeconômicas têm uma probabilidade 2 a 3 vezes maior de desenvolver problemas mentais. Um pouco mais na frente, a gente vai falar sobre problemas ambientais que podem gerar transtornos mentais nas crianças e nos adolescentes. Mas aqui eu já adianto essa informação. Crianças e adolescentes em desvantagens socioeconômicas. Então, crianças e adolescentes que têm uma vida mais precária, que têm uma vida com menos assistência. Uma criança e um adolescente que tem contato com um lugar mais hostil, com um lugar que apresenta pouco cuidado, muita negligência. Isso pode fazer com que as crianças e os adolescentes desenvolvam transtornos na infância. E a probabilidade é de 2 a 3 vezes a mais do que uma criança que não vive nesse mesmo ambiente. Os problemas emocionais, comportamentais e sociais têm início precoce e podem ser apresentados em crianças pré-escolares, demandando intervenção precoce. Quais são as crianças pré-escolares? São crianças até 5 anos de idade, no máximo até 6 anos de idade. São crianças pré-escolares. Então, os problemas comportamentais e emocionais, quando eles aparecem de uma forma precoce, eles já aparecem nas crianças de 4 anos, de 3 anos. E a gente consegue perceber isso? Sim, a gente consegue perceber, tanto a família como nós profissionais. E o que a gente tem que fazer? Uma intervenção precoce. Quando essa família busca ajuda ou quando essa família é encaminhada por um outro profissional. Então, às vezes, a mãe foi ao pediatra e falou: doutor, eu não aguento esse menino, o comportamento dele é muito diferente dos outros, eu tenho sobrinho, eu tenho outros filhos e o comportamento dele é muito diferente. Todas as outras crianças já falam, já pula, já corre, ele não anda direito, ele não fala, ele não... Então, essa família, essa mãe, esse cuidador está buscando ajuda para o pediatra, porque ela percebeu que tem alguma coisa estranha. Esse pediatra encaminhou para o psicólogo fazer uma avaliação de transtornos da infância. E aí, a gente vai perceber isso, nós vamos fazer uma avaliação e a gente vai entrar com uma intervenção precoce. Intervenção precoce é quando a gente começa a tratar, muitas vezes, sem ter um diagnóstico fechado. Porque fechar um diagnóstico com uma criança que não tem um desenvolvimento cognitivo, não tem uma maturidade cognitiva, uma maturidade na linguagem, muitas vezes é difícil e isso não vai ser realizado. Mas a gente pode ter um diagnóstico sugestivo e a gente já deve iniciar um tratamento precoce. Porque quanto mais cedo a gente iniciar, mais essa criança vai ter uma possibilidade de desenvolvimento. O que era para ela se desenvolver apenas com 10 anos, como essa intervenção já começou logo ali com 5, com 6, com 7 anos, ela já vai conseguir desenvolver aquela habilidade que ela iria desenvolver apenas com 10. Ah, mas eu fiz uma intervenção precoce e quando essa criança fez 10 anos, foi confirmado que ela não tem aquele diagnóstico. Foi descartado aquele diagnóstico que sugeriram lá quando ela tinha 5 anos, mas ela já estava em tratamento, e aí? Não tem problema. Uma intervenção, uma estimulação do profissional não vai atrapalhar uma criança, o desenvolvimento dela. Até porque a gente não estimula o que está fora do desenvolvimento da criança. A gente não tenta desenvolver o que ela não tem idade para isso. Nós vamos falar sobre esse desenvolvimento infantil. Então, a intervenção precoce, ela é importantíssima. Se nós percebemos no local que a gente trabalha, dentro do consultório com a nossa criança, algum indício de um transtorno mental naquela criança, a gente já pode sugerir de imediato uma avaliação, para que a gente possa avaliar precocemente e, se necessário, intervir precocemente.
A prevalência média de qualquer transtorno psiquiátrico em pré-escolares, que são aquelas crianças até 5, 6 anos no máximo, é de 19,5%. E a prevalência de transtornos emocionais graves varia de 9,1% a 12,1%. Então, essa aqui é uma estimativa quantitativa, é uma informação quantitativa da prevalência dos transtornos. Transtorno psiquiátrico é de 19,5% e os transtornos emocionais graves é de 9,1% a 12,1%. Cada transtorno mental específico se apresenta em períodos característicos do desenvolvimento de crianças e adolescentes. Tem alguns transtornos que eles são mais prevalentes em algumas idades, tá? Então, nós vamos ver especificamente quais transtornos se relacionam mais com aquela idade. Mais uma vez, eu quero enfatizar que isso não é uma regra, tá? Crianças de 2 a 5 anos só têm problemas na fala? Não. Crianças de 10 a 12 anos também podem ter problemas na fala, tá? Crianças de 2 anos não têm ansiedade, não têm depressão. Dependendo ali de todo o contexto que essa criança vive, que nós vamos falar sobre isso, essa criança pode sim apresentar uma depressão ou uma ansiedade. Seguindo aqui nos nossos slides, entre 1 e 3 anos de idade, as crianças podem apresentar o transtorno de apego. Transtorno de apego são as dificuldades de formar vínculos saudáveis com seus cuidadores. Então, a criança ela pode sim apresentar esse transtorno de apego, quando ela não consegue formar vínculo, quando ela não consegue se relacionar, ter um bom relacionamento com os seus cuidadores. Pode ser os pais, pode ser a babá, pode ser a vovó, pode ser a tia da escola. Isso é um transtorno de apego. Entre 1 e 6 anos de idade, então é ali uma margem maior, ela pode apresentar transtornos pervasivos do desenvolvimento. Esses transtornos atrapalham o desenvolvimento global da criança. Então, o desenvolvimento global dela, o funcionamento geral dela, ele é prejudicado. Transtornos pervasivos. Muitas vezes, é aquele exemplo que eu dei, a mãe, ela percebe a olho nu que o filho dela é diferente das outras crianças, dos amiguinhos dele, dos sobrinhos que ela tem ou dos outros filhos. Porque assim, doutor, eu não sei o que ele tem, mas ele tem alguma coisa diferente. O funcionamento global dele, até a mãe percebe que é diferente. Então, os transtornos pervasivos atrapalham esse desenvolvimento natural e normal da criança. Entre 2 e 18 anos, olha só o tamanho dessa margem aí de idade, 2 anos é muito novinho, mas ela já pode apresentar comportamentos disruptivos, é quando afeta o comportamento normal. Quando essa criança tem uma agressividade acima da média, uma desobediência, um desrespeito às regras, quando é uma criança que ela é opositora, uma criança que não cumpre o que tem que ser cumprido, de 2 a 18 anos. Então, isso aqui pode apresentar uma criança de 5, de 12, de 14, de 16, tá? Pode começar com 16 anos? Pode. Tá? Pode começar com 2 anos? Pode também. São comportamentos disruptivos. E aí a gente precisa ficar atento, porque, ele só é desobediente. E a professora da escola está falando, não, desobediente é todo mundo aqui. A maioria dos meus alunos são desobedientes. Esse aluno, ele tem uma desobediência diferente. Ele tem uma desobediência acima da média das outras crianças que também são desobedientes. Ela tem uma agressividade diferente, né? Os outros são agressivos também. O fulaninho bate, o fulaninho puxa o brinquedo dos outros amigos, a agressividade dele é diferente. Esse aqui, ele pula a janela da sala, ele já tentou roubar os meus materiais da professora, ele já colocou não sei o que dentro da mochila do colega, ele tem uma agressividade ali diferente. Entre 6 e 18 anos, que também é uma margem muito grande, transtorno do humor e também a ansiedade. Entre 12 e 18 anos, transtornos por abuso de substâncias. Então, ali com 12 anos, né, na adolescência,
esse adolescente já começa a ter contato com substância, contato com um grupo que ele não tinha antes. Lembra que eu falei que dependendo do ambiente em que essa criança mora, dependente do que ela vê, aonde ela convive, quais são os adultos que cuidam dela, ela mora em um lugar, em um bairro que ali todo mundo é usuário de droga, ali todo mundo é alcoólatra, ali todo mundo... Qual é a possibilidade, a probabilidade dessa criança ter precocemente contato com as drogas? Uma probabilidade altíssima. Então, aqui com 12, 18 anos, pode apresentar o transtorno por abuso de substância. Com 12 anos, com 14 anos, ele já fuma. Ele já teve contato com bebida várias vezes, ou uma droga. Entre 15 e 18 anos, psicose do adulto, tá? Então, muitas psicoses apresentam aí na juventude, né? E final da adolescência, início da vida adulta, muitas psicoses aparecem. Então, aqui nos nossos slides, eu coloquei também todas essas informações. E o que causa esses problemas, né? Da onde que vem isso? Alguns fatores de risco que influenciam a saúde mental das crianças podem ser a separação dos pais, tá? Então, isso é muito recorrente aparecer dentro do consultório. A separação, ela está mais ligada a um problema de conduta. Então, a criança, ela pode mudar um comportamento e, pela experiência, a gente percebe que esse comportamento começa a aparecer já lá na escola. Muitas vezes antes dos pais se separarem, muitas vezes antes de ter uma separação mesmo física, de casa, esse casal já não está muito bem dentro de casa, então há ali muitos conflitos na frente desse filho, dessa criança, e ele já pode começar a apresentar essa alteração no seu comportamento, e aí pode apresentar os problemas de conduta. A primeira que vai sinalizar é a escola, é a professora, e muitas vezes ela pode falar, essa criança tem um problema de conduta, ou ela pode falar, ele mudou completamente, ele não era assim. O que está acontecendo? Quando essa escola vai entender o que está acontecendo no contexto, muitas vezes entra em contato com isso, né? Que é a separação dos pais. Então, a separação tem uma tendência a trazer o problema de conduta, transtornos do humor, abuso de substâncias, e isso pode estar ligado à separação dos pais. O abuso sexual pode aumentar o risco de depressão, ansiedade, transtorno de conduta também, transtorno por uso de substâncias e comportamentos suicidas. Quando a gente recebe isso no consultório, a gente vai ver mais na frente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a entender o contexto dessa criança. Meu filho tem um problema de comportamento muito sério, já chegou ao ponto de falar de se matar, de que não aguenta mais a viver, e tá, né? E aí vai o profissional fazer uma investigação do contexto dessa criança. E aí quando a gente fala lá na segunda, na terceira sessão, essa mãe fala, quando ela era criancinha, ela foi abusada por um tio, e a gente começa a encaixar esse quebra-cabeça, né? Outros fatores de risco podem ser classificados como biológicos, psicológicos ou sociais, que está aqui no nosso slide, esses 3 pontos principais, tá? Vamos falar primeiro dos fatores biológicos. A transmissão da psicopatologia pode ser feita por mecanismos genéticos e ou ambientais. A mãe dele tem uma depressão muito séria, muito profunda. Então, aqui a gente está começando a perceber um problema de comportamento, um problema de humor. Qual é o contexto dessa criança? A mãe dele está doente desde quando ele nasceu. Ele tem 5 anos, a mãe dele teve depressão pós-parto e prolongou até hoje. Pronto, a gente já está encaixando ali informações que são importantes para o nosso trabalho. No TDAH, por exemplo, o fator genético varia de 60% a 90%. De 60% a 90%, gente, é um índice altíssimo, né? No autismo, de 50% a 90%. Então, o pai tem autismo, inclusive muitas famílias hoje que buscam ajuda para os filhos e acabam descobrindo o diagnóstico de autismo, muitas vezes relacionam, nossa, eu acho que meu marido tem isso. E aí muitos adultos estão começando a fazer uma avaliação porque os filhos estão sendo diagnosticados com autismo. E aí tem pai, tem mãe que começa a falar assim, eu acho que eu tenho isso, sabia?
porque não foi avaliado quando era criança, nem existia isso direito, e meu filho é exatamente do jeito que eu era. Eu já fiz 2 avaliações assim, de pais mesmo, o homem, né, que descobriu que é autista, porque o filho foi diagnosticado e ele falou, eu quero fazer essa avaliação também, avaliação neuropsicológica. E aí, fechou o diagnóstico do filho e do pai. No transtorno de conduta, a genética foi estimada a 54%. Gente, são índices altíssimos, tá, da genética. Nos transtornos ansiosos, varia de 25% a 60%. E na depressão, o fator genético varia de 40% a 65%, tá? Então, são índices muito altos que nós profissionais não podemos deixar de lado. A gente não pode deixar de perguntar qual é o histórico daquele paciente. Qual é o histórico da mãe do paciente, do pai do paciente, né? Ai, olha, eu não sei a história de vida do pai dele, eu só tive ele com o pai dele e o pai dele abandonou a gente, eu não tenho notícia daquele homem. Ah, tá, não tem notícia, vamos investigar. Não, o pai dele tá preso. O pai dele já foi preso e já saiu da cadeia, e aí voltou de novo. O pai dele apronta, o pai dele isso, ou a mãe dele, né? É uma criança cuidada pela avó, e a avó fala, não, a mãe nem sei onde que tá, vive na rua, nem sei o que ela faz, enfim. E aí, essa criança não vive com a mãe, mas ela tem o fator genético da mãe. Ela tem o fator genético do pai. Ah, o pai é preso, a criança tem um fator genético para ser presa? Não, mas ela pode ter um fator genético para o transtorno de conduta. O comportamento dela pode ser desajustado por fatores genéticos. O outro fator são os fatores psicológicos. Destaca-se os transtornos de personalidade e os transtornos de aprendizagem. As alterações cognitivas e do processamento emocional podem ser causadores da depressão, tá? Então, alterações cognitivas. Essa criança, esse adolescente, não tem uma maturidade cognitiva e ela não é estimulada. O que é a cognição? É o que ela usa para aprender as coisas. São habilidades que ela tem para aprender qualquer coisa, tanto ler e escrever, quanto cuidar de si mesma, cuidar seus hábitos pessoais, sua higiene pessoal. Então, ela não tem uma maturidade cognitiva para isso. Alterações nos processamentos emocionais. Ela não tem um amparato emocional, ela não é cuidada emocionalmente, ela não é educada emocionalmente. Isso pode trazer problemas de depressão. Adolescentes que têm dificuldades disfuncionais, na maior parte das vezes, apresentam depressão após eventos estressantes. Se é um adolescente que ele não recebeu o amparo emocional até aqui, ele não recebeu uma educação emocional, controle das suas emoções, identificar as suas emoções, nomear as suas emoções. Ele chegou ali aos 14 anos, aos 15 anos, sem entender nada disso, sem entender o que é raiva, o que é alegria, se pode chorar, se não pode chorar, se é errado chorar. Tem adolescente que cresce falando que é errado chorar, não pode, você chora por tudo, você é chorão, não pode chorar, chorar é vergonhoso, chorar é fraqueza. Isso pode trazer depressão após eventos estressantes. Por quê? Hoje, como adolescente, ele participa de situações estressantes sozinho, porque ele não tem mais o papai, a mamãe, o cuidador ali com ele, ele já precisa ter algumas autonomias, mas ele não tem. Ele não tem a base que deveria ter sido dado lá na infância. E aí ele participa de eventos estressantes hoje, que pode ser o quê? Uma nota baixa, pode ser um evento estressante para ele, passar uma vergonha na escola, ou amigos não querem ele no grupo, e aí ele precisa procurar um outro grupo de amigos, ou ele começa a ter relacionamentos afetivos, e aí uma menina recebeu um fora de um menino, ou o menino terminou o namoro com a menina, e isso são eventos estressantes, e isso pode trazer uma depressão. Por quê? Porque essa menina, esse menino não teve uma base emocional ali na infância e isso pode trazer uma depressão. E o último fator importante aí que pode causar um transtorno mental são os fatores sociais. Nós falamos um pouquinho sobre isso e alguns transtornos são relacionados à família, à escola e à comunidade. No transtorno de conduta, por exemplo, pode ser por falta de supervisão,
por falta de regras. Então, essa criança, desde criança, não tem regra, não tem horário para nada, não tem rotina, não tem supervisão. Essa criança de 5 anos, de 7 anos, faz o que quer. Ela vai a hora que quer, ela volta a hora que quer, ela toma banho a hora que quer, ela come a hora que quer, ela tem um celular, ela assiste o que ela quer, ela que escolhe, ela entra no quarto, ela fecha a porta e ali ela fica no celular vendo o que ela quer, sem nenhum tipo de supervisão, sem nenhum tipo de regra, de disciplina, de horário, de organização. E essa criança, esse adolescente, vai apresentar um transtorno de comportamento, o transtorno de conduta. Não tem regras, então não tem o não pode. A firmeza de um adulto que traz segurança para uma criança, ela não tem isso. Atitude fria, atitude de rejeição aos filhos. Então, muitos filhos são rejeitados pelos pais, dependendo da situação aí, do contexto dessa família. Estilo autoritário ou punitivo. Então, tem criança que tem supervisão demais, autoridade demais, punição demais. Tudo ela fica de castigo, tudo ela apanha, tudo não pode, tudo não consegue, não pode. O que que isso traz para a criança e para o adolescente? Eu vou desenvolver habilidades para que eu possa viver bem. Então ele começa a mentir, ele começa a esconder, ele começa a enganar. Pais punitivos demais, pais autoritários demais geram essa habilidade de mentira e enganação dos filhos. Violência entre os pais, separação conjugal, ruptura familiar, uma desestrutura familiar, né? Sem que isso seja explicado para a criança ou para o adolescente. Ah, é errado o pai e a mãe separar, não vive bem, é melhor separar do que ficar brigando. Ok, é melhor. Desde que isso seja feito da forma correta para que a criança e o adolescente entenda essa realidade. Tem criança e adolescente que vive no meio da confusão, os adultos ali brigando, virando uma confusão e essa criança e adolescente não sabe de nada. Pais antissociais, pais criminosos ou presos e família muito numerosa ou de baixa renda. Então isso aqui gera uma falta de assistência, né? Uma família muito numerosa, de baixa renda, falta assistência, falta estrutura. Então ali é um cuidando do outro, um usando as coisas do outro. Eu não sei o que é meu, eu não sei o que é dos meus irmãos, eu não como bem porque eu preciso deixar para os menores. E aí traz uma desestrutura do modelo familiar. E isso desequilibra a criança e o adolescente. Isso desequilibra qualquer vida emocional. Nos fatores escolares e comunitários estão a influência de pares desviantes. O que são pares? São pessoas da mesma idade que eu, são pessoas que fazem as mesmas coisas que eu. Então, assim, os meus colegas de trabalho, mais ou menos da minha idade, que são psicólogos, a maioria deles, que trabalhamos sempre nos mesmos lugares, ali nas clínicas, cada um com a sua agenda. Isso são os meus pares, né? São pessoas ali que têm um modelo de vida mais ou menos parecido com o meu. E aí, as crianças que têm esses pares desviantes, o que é pares desviante? Que desvia do que uma criança tem que viver. É uma criança, um adolescente que já tem contato com substância, que já fuma, que já bebe, que não estuda direito, que mata a aula, que o pai dele é preso, o meu não é, mas o pai dele é. Aí ele tem um comportamento por causa do comportamento do pai dele e eu vivo com ele. Ele é um par desviante para mim. E isso pode mudar o meu comportamento. Ele é rejeitado pela família, abandonado pela família. Eu não sou, mas ele é. E aí, por causa do comportamento dele, eu vivo com ele, pode ser que eu comece a fazer as mesmas coisas que ele faz. Frequentar escolas com alta taxa de delinquência. Alta taxa de delinquência são pessoas que fazem tudo de errado dentro ali daquele contexto escolar, não necessariamente na escola, mas as pessoas que estão naquela escola. E viver em uma vizinhança com alto índice de criminalidade. Foi o que eu falei ali, o bairro que mora, qual é o contato que tem, as pessoas, mora sempre perto de pessoas que usam drogas, criminalidade, roubo, isso pode mudar o comportamento, isso são alterações nos aspectos sociais. Então aqui a gente fecha esse primeiro aspecto, que é a ocorrência dos transtornos mentais na infância. Fechamos esse assunto, eu espero que tenha ficado bem claro em relação à idade, em relação ao que pode causar, aos fatores emocionais, aos fatores genéticos, que também são importantes a gente saber. Essa informação é importante para você saber o que
você vai incluir na sua avaliação. O que você precisa investigar do paciente? A mãe trouxe o menininho lá que você vai avaliar e ela já está com você 3, 4 sessões e ela nunca falou do pai dessa criança. Você vai ficar sem saber da história de vida desse pai? Por que ela nunca falou desse pai? Ela mora com ele? Ela só não falou dele porque ele não está vindo, ou só porque você não perguntou. Ela mora com ele? Ou essa criança nem sabe quem é o pai dele? Ou essa criança vê o pai de vez em quando? Ou esse pai morreu? Ou esse pai tá preso? Ou esse pai não quer saber da família? E aí, você vai ficar sem perguntar? Então, eu disse dessas ocorrências para você saber o que é importante você perguntar. Você tem que saber onde essa criança mora. Você tem que saber quais são os pares dela, com quem que ela convive ali na escola, quais são os melhores amigos dela, tá? E aí, isso envolve o nosso próximo aspecto da avaliação clínica, que é a avaliação psiquiátrica da criança. E aqui no nosso primeiro slide, eu coloquei a avaliação psiquiátrica infantil apresenta características claramente diferentes da avaliação dos adultos. Por quê? Porque as crianças estão em pleno desenvolvimento. Então, chegamos no ponto fundamental, importantíssimo da nossa aula, que é desenvolvimento infantil. Para você trabalhar com crianças, você para tudo e vai estudar sobre o desenvolvimento infantil. Você precisa saber o que é o desenvolvimento infantil. Você precisa conhecer as fases do desenvolvimento infantil. O que uma criança de 2 anos faz? O que uma criança de 3 anos faz? Sabe aquela criança que eu falei da desobediência, que a mãe dela buscou ajuda? Ela desobedece mais do que o normal? Ela desobedece mais do que as crianças da idade dela? A gente tem que ver se ela está ali dentro da desobediência do desenvolvimento infantil. Doutora, meu filho tem um medo que é assim, louco, eu nunca vi uma criança com tanto medo igual ele. Quantos anos ele tem? Ah, essa idade é natural ter medo mesmo. Ah, não, meu filho, ele tem 15 anos. Ah, peraí, essa idade não é tão natural, mas ele tem esse tanto de medo de monstro, medo de bruxa, medo de ter um monstro embaixo da cama dele. Com 15 anos, não, vamos realmente avaliar. Agora, 5 anos... Mãe, faz parte do desenvolvimento infantil. Deixa eu te falar. Com 5 anos, dentro do desenvolvimento infantil, acontece isso, isso e isso. Entende por que você precisa saber do desenvolvimento infantil? Então, você pega logo um livro, você pega um conteúdo, você faz um curso, você procura aí nos seus materiais estudo sobre o desenvolvimento infantil e saiba as fases do desenvolvimento infantil, para que você possa fazer uma avaliação correta. Muitas vezes é difícil diferenciar as características do desenvolvimento de determinadas fases, diferenciar dos sintomas de transtornos psiquiátricos que surgem na infância. Por quê? O desenvolvimento, ele está ali em movimento. Tem bebê de 1 ano e meio, 2 anos, que dorme ontem e hoje ele acorda completamente diferente. Ontem ele não falava papá, hoje ele acorda papá, papá, e você fala... Uau, mudou de ontem para hoje. Então, se essa criança estiver em avaliação, se ela tem um transtorno da fala ou não, a gente precisa ficar observando isso. Eu acho que ele tinha o transtorno até ontem, hoje já não tem mais o que falou, né? Então, a gente precisa ficar atento. Muitas vezes vai ser difícil. Uma criança ali entre 2 e 6 anos, ela tem assim um desenvolvimento gigantesco da parte cognitiva dela, né? Física nem tanto, mas cognitiva tem demais. E você precisa começar a distinguir o que pode ser um transtorno e o que não é transtorno, faz parte do desenvolvimento. E é você, profissional, que vai saber disso, que vai falar isso para a família. Tá? Então, muitas vezes é difícil passar essa peneira. Isso aqui fica porque é desenvolvimento, e isso aqui pode ser um transtorno. Vamos estudar melhor. Para saber fazer essa diferenciação, é fundamental para a avaliação de crianças e adolescentes o conhecimento profundo do desenvolvimento normal nessa faixa etária. Então, é um conhecimento profundo, tá, gente? Vocês precisam ter o desenvolvimento infantil na ponta da língua. Vocês precisam, é a primeira informação antes de começar a fazer a sua avaliação, antes de começar a receber as crianças no seu consultório. Se você não tiver esse conhecimento profundo, a família vai te dar informação. Uma sessão de 50 minutos é tanta informação, tanta informação. Você fala, meu Deus,
peraí, deixa eu pensar, nossa, essa criança tem muita coisa. E tudo que essa família falou faz parte do desenvolvimento. Aí você pode sair dessa sessão leve, assim, não, tá tudo dentro do normal, eu vou fazer o relatório que eu tenho que fazer, eu vou fazer o laudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer a avaliação que eu tenho que fazer, mas eu já sei o prognóstico. Então, você tem que saber do desenvolvimento infantil. O profissional precisa perceber aspectos do comportamento. Se a inteligência é compatível com a idade, enquanto a família vai te passando informação, vai te dando as queixas, doutora, meu filho tem isso, doutora, meu filho fez aquilo, ele fez isso. Você acredita que teve um dia que ele pulou de cima do sofá para cima do não sei o quê? Isso não é normal, minha outra filha não fazia isso. E aí essa mãe vai falando, e você vai percebendo se a inteligência é compatível com a idade, se o tipo de linguagem que ele apresenta é compatível com a idade. Linguagem envolve o expressar e envolve o compreender. Às vezes a criança não fala, mas ela entende tudo que você fala. Vai lá pegar não sei o quê, ela pega. Mas quando ela fala, me dá água, ela não sabe falar. Ela ir lá e buscar o que você pediu é linguagem? É, porque ela compreendeu o que você está pedindo. Você precisa perceber se há alterações da consciência nessa criança, há alterações da percepção, da capacidade de julgar e de criticar, como o paciente se relaciona com outras pessoas, a personalidade e a dinâmica emocional. Tudo isso aqui, você vai saber se é normal ou não naquela criança que você está atendendo, se você conhecer desenvolvimento infantil. Se você não conhecer, tudo que essa criança apresentar, você vai achar que é problema. Tudo você vai problematizar. Ela sabe menos do que meu sobrinho. Eu, psicóloga, tenho um sobrinho que ele já sabe fazer isso. Essa criança que eu tô atendendo não sabe. Ixi, esse aqui tem algum problema. Ou o meu sobrinho é inteligente demais. Não é no achismo, não é comparando com o paciente das 2 horas, que você vai comparar com o paciente das 3 horas e falar, eles têm a mesma idade, um sabe mais do que o outro. É comparando com o que você tem de teoria, de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Somente um atendimento e uma observação isolada com a criança não é o suficiente para você conseguir compreender o funcionamento dessa criança, tá? Então, não pega essa criança, fica 40 minutos com ela brincando, você sentada, anotando tudo que você tá vendo. Ela é inteligente, ela tem a capacidade de julgar, ela se relaciona bem com o outro, porque ela me deu boa tarde, ela não é desse jeito, tá? Eu tô falando para você o que não é. É necessário uma entrevista com a criança para que o profissional possa estabelecer um vínculo com ela. Então, você precisa, eu vou falar disso a mais para frente, ter uma entrevista com essa criança. Ter um contato direto com ela. Ela precisa saber quem é você, o que você está fazendo, por que ela está ali, o que ela vai fazer daqui para frente. E nesse primeiro contato, você precisa estabelecer um vínculo com ela, para que essa criança possa ter um espaço de escuta diferenciado de todos os outros espaços que ela participa. Lá na escola, ela já está tendo um probleminha, porque ela tem problema de comportamento. E a professora não tem muita paciência com ela, porque a professora tem 20 crianças para cuidar e ela está dando problema. Você acha que essa professora, que não tem um assistente, não tem um ajudante dentro da sala de aula, ela vai largar os 20 e vai dar atenção para esse aqui que está dando problema? Não vai. Então, essa criança lá na escola, ela já tem um tratamento diferenciado voltado para o tratamento ruim. Então, faz aí de qualquer jeito, enquanto eu cuido dos outros aqui, para de andar, fica quieto, olha, se você fizer isso de novo, eu vou te levar para a direção. Por favor, sai da aula que está atrapalhando a minha aula. É mais ou menos esse tratamento que tem lá na escola. Por quê? Porque ele realmente atrapalha, né? A professora cansa, ela não tem só um para cuidar. E aí ele vai brincar na rua. Os amigos todos brigam com ele, bate nele, empurra ele, tira ele das brincadeiras porque ele não cumpre com as regras, ele quer ultrapassar as brincadeiras, ele sempre quer ganhar, ele não sabe perder, ele bate nos amigos que ganham, quando ele vê que ele tá perdendo, ele pega a bola e joga a bola fora, lá na rua ele tem um tratamento ruim também. Aqui dentro do consultório vai ser diferente. Tá? Se você quiser uma boa avaliação, ter um vínculo com o seu paciente, aqui dentro do consultório, o tratamento que ele vai ter é diferenciado de todos os outros que ele participa. Ali,
essa criança vai se sentir confiante para contar o que ela sente. Então, a partir do momento que ela tiver um contato com você, uma escuta, ela sabe que você está escutando ela. Ela sabe que você está dando o espaço dela, mesmo que ela não esteja cumprindo com as regras, mesmo que ela esteja pegando os brinquedos, sendo que você falou para ela não pegar, mesmo que ela deitou no chão, sendo que você pediu para ela sentar na cadeira, mesmo que você está cuidando dessa criança e dando um tratamento diferenciado para ela de todos os outros ambientes que ela faz parte. Então, você tem que ter esse primeiro contato com ela. A gente vai falar sobre isso, que é sozinhos, para você ter esse vínculo. É necessário uma anamnese realizada com os pais, os cuidadores e professores, para observar se a queixa trazida para você, ali dentro do seu consultório, ela é prevalente em vários ambientes. Então, não pensa que você fazer uma avaliação psiquiátrica de uma criança, você vai conhecer só a mamãe e a criança. Não. Ah, mas esse pai é separado, ele deve ter uns 2 meses que não fala comigo. Ele vai ter que participar também. Ah, junto, odeio ele, eu não quero olhar para a cara dele. Não necessariamente precisa estar junto, tá? Então, a gente vai resolver isso, como que vai ser feita essa avaliação com vocês que são separados. Ah, meu filho fica o dia inteiro com a vovó, eu vou trabalhar, deixo ele na casa da minha mãe, aí ela leva ele na escola, ela leva ele na natação, quando eu volto do trabalho, 7 horas da noite, eu pego ele na casa da minha mãe. Então, quem vai participar da avaliação também? A vovó. Ah, fica com a babá, quem vai participar é a babá também. Ah, na escola, é a escola também. Não pense você que trabalhar com a criança é você conhecer só a mamãe e a criança. Você vai precisar ter esse contato com todo mundo, com essa rede. A vovó vai ter que vir, a babá vai ter que vir. Gente, é todo mundo numa sessão só, virar uma festa ali, todo mundo falando da criança. Não, a gente pode ir combinando. Essa semana vem você, semana que vem a vovó. Na outra semana pode vir o pai, tá? Que você não tem muito contato com ele, pode vir só ele. Nem a criança precisa vir. E eu vou na escola, tal dia, eu vou marcar lá no horário da escola, que dia que eu posso ir conhecer a professora, a orientadora, eu como profissional, tá? Então, eu preciso conhecer todo mundo, essa rede dessa criança, esse contexto, porque eu preciso saber se ela se comporta do mesmo jeito em todos os lugares, ou se é só na escola que ela se comporta desse jeito, ou se é só com a avó durante o dia inteiro, que ela não obedece à avó, ela maltrata a avó, ela xinga a avó, ela bate na avó, ela não come com a avó, ela não cumpre com os horários. Eu preciso saber. O papel da escola e da família é fundamental. Nós precisamos entender o funcionamento dessa criança em todos os seus contextos para saber a prevalência do comportamento dessa criança em todos os ambientes. Então, eu preciso saber, em todo lugar, eu conversei com todo mundo, ela se comporta desse jeito em todos os lugares. Os sintomas de um transtorno mental, ele não se restringe a apenas um ambiente. Então, se eu fiz toda essa investigação e eu vi que é só com a vovó que essa criança tem esses comportamentos, eu vou focar nesse comportamento com a vovó, nesse dia lá que ela fica com a vovó, o que acontece, o que tem, para eu entender por que com a vovó ela faz isso. Por que com a escola ela não faz, a professora, a diretora, a mãe, os amigos, por que ela não tem esse mesmo comportamento em outros lugares? Isso vai fazer parte da minha avaliação. Se eu ver na minha investigação que essa criança só se comporta assim com a avó. Ah, não, ela não tem transtorno mental não, pode ir embora. É só com a avó? Não, é só... Coloca ela na escola, ao invés de ficar com a avó, pronto, tá resolvido. Não. Existe um sentido para isso. Então, faz parte do meu trabalho também como profissional investigar por que com a avó ela se comporta dessa forma. É recorrente que as pessoas à volta dessa criança tenham visões diferentes sobre qual é o problema e o que precisa ser feito diante disso. Então, vamos dizer, não é esse caso do menininho com a avó, é uma criança que realmente apresenta um problema emocional, uma depressão em todos os ambientes. Na escola, ela tem uma energia muito baixa, ela não brinca, ela não faz tarefa, ela não participa, não isso, não aquilo. Então, ela tem isso na escola. Com a vovó, do mesmo jeito. Com os amigos, do mesmo jeito. Quando ela sai com a mãe leva para passear, a mãe isso, a mãe aquilo. É do mesmo jeito, né? Então, eu vou entender
as visões diferentes de quem está com ela. O comportamento dela é o mesmo. Mas e a visão das pessoas que cuidam dela? A visão da professora, da vovó, da mamãe? Qual é a visão deles? Para realizar a entrevista com a criança é necessário formas de comunicação e de observação que vão além de uma conversa. Você que já trabalha com criança, ou tem interesse em trabalhar com criança, você precisa saber que a principal linguagem da criança não é a verbal. Então não coloque a criança sentada numa poltrona, você na outra poltrona, e aí vamos bater um papo enquanto eu anoto na minha prancheta o que você está me falando. Não, tá? Nós não vamos fazer dessa forma. A comunicação com a criança ela tem que ser lúdica, através de um brinquedo, através de um brincar, de um desenho, de um filme, de uma música, A gente precisa ter criatividade, a gente precisa acessar a nossa criança para a gente conseguir alcançar a verdadeira informação da criança que a gente está atendendo. Então, busca aí em você, restaura e resgate a sua criatividade, o seu brincar, sentar no chão. Ah, eu quero ir de salto alto e terninho pro consultório, não vai dar. Com crianças não vai dar, tá? Amarra seu cabelinho, coloca uma roupa mais confortável para você sentar no chão, uma calça jeans, uma camiseta comprida, um tênis ou uma meia, né? Muitos profissionais estão atendendo com aquela meia de pilates, eu acho isso um máximo, né? Para que você entre ali no mundo dessa criança e você consiga se comunicar com ela. Não é ela que precisa entrar no mundo do psicólogo formal, com a minha camiseta branca, o meu cabelo organizado. Não, é eu que preciso entrar no mundo dela para eu conseguir as informações que eu preciso dela. Nesse processo, é necessário que se faça uma distinção entre o desenvolvimento normal e o patológico. Então, nesse processo que nós estamos ali nos comunicando com a criança, da maneira dela, no brincar, na forma lúdica, enquanto eu estou dançando, enquanto eu estou imitando um animal, enquanto a gente está lendo uma historinha, enquanto a gente está desenhando, pintando, eu vou vendo, percebendo se o desenvolvimento dela está dentro da normalidade ou não, se aquilo é patológico. O que em determinada idade é considerado normal, em outra fase pode ser um indício de um transtorno mental. Então, se uma criança de 2 anos ela ainda não consegue pintar dentro da bola lá, do círculo que eu dei para ela, ok, tá dentro da normalidade. Uma criança de 9 anos chega no meu consultório e eu vou pintar o mesmo desenho, e ela pintou exatamente igual a criança de 2 anos que pintou semana passada. Peraí, né? Opa, um sinal de alerta, tá? De 2 e de 9 anos, o desenho foi o mesmo. Ela pintou igual a de 2 anos. É um sinal de alerta. Por esses motivos, houve um aumento considerável no uso de instrumentos da avaliação psiquiátrica para a gente avaliar o paciente. A gente pode utilizar alguns instrumentos que são mais objetivos, que são fiéis ali nas suas informações, são escalas, testes, questionários que tornaram-se mais comuns na prática clínica, permitindo aos profissionais obter mais organização da informação. Então, essas escalas, esses testes, esses questionários, eles são mais organizados, eles são mais estruturados e isso pode ajudar no nosso atendimento. A gente pode aplicar um teste no paciente para a gente saber se ele está dentro da normalidade do desenvolvimento dele ou não, tá? E aí, esses testes, eles são validados e padronizados. A gente vai relacionar esse paciente com crianças da mesma idade dele. E aí, a gente vai ver se ele está acima da média, dentro da média ou abaixo da média. Aqui no meu slide, eu coloquei as características principais dos instrumentos que a gente pode usar no nosso consultório. Esses instrumentos, eles podem ser específicos ou não, tá? Uns avaliam de forma ampla, de forma geral, o nosso paciente, avalia de forma geral os sintomas, e os outros avaliam mais especificamente aquele transtorno, aquela doença psicopatológica. Então, tem testes, escalas e questionários mais no geral e outros mais específicos. Alguns instrumentos são preenchidos pelo próprio paciente, outros são preenchidos por um observador. Esses que são preenchidos pelos próprios pacientes são chamados de escalas de
autoavaliação. Então, é um paciente de 10 anos, de 12 anos, que ele consegue ler um questionário e ele mesmo consegue responder. Uma criança de 2 anos não consegue ler e responder o questionário para mim. E aí, muitas vezes, o profissional utiliza um observador, uma terceira pessoa. O entrevistador é um fator relevante para o resultado. Então, eu entrevisto o meu paciente e o observador que vai responder esse questionário. Enquanto eu estou ali numa conversa induzida, né, uma conversa mais estruturada, o meu observador está preenchendo aquele questionário com as informações que eu, como entrevistadora, como profissional do atendimento, eu estou ali conversando com esse paciente meu. Algumas avaliações possuem entrevistas estruturadas. Essas não há margem para interpretação dos entrevistadores. Então, é uma entrevista pronta, estruturada, objetiva, que eu preciso perguntar exatamente do jeito que está escrito ali. Se eu mudar uma palavrinha, isso pode mudar a interpretação tanto minha quanto do paciente e alterar na resposta dele. Isso é uma entrevista estruturada. E existe também a entrevista semi-estruturada, onde há um grau de liberdade do entrevistador. Então, eu que estou entrevistando, eu posso fazer algumas alterações, são perguntas mais flexíveis. Esse modelo de semi-estruturada demanda um maior conhecimento do profissional sobre a psicopatologia, sobre os transtornos. Por quê? Porque eu preciso direcionar o meu assunto, tá? Então, ela é mais fácil da gente errar. É mais fácil da gente passar alguma informação desapercebida. Nossa, esqueci de perguntar tal coisa, tal hora. E aí, essa informação passa. Então, querendo ou não, a entrevista estruturada ela é mais segura. Os instrumentos, a escala, o questionário ideal não existe. Você pode estar se perguntando aí, a Juliana podia tanto falar quais são os melhores testes, quais são as melhores escalas para a gente utilizar. Não existe o melhor, tá? Não há um instrumento padrão de uso na clínica. Não existe, assim, aquele que você precisa ter em todos os casos. Claro, se você adquirir alguns, você vai usar sempre eles, né? É importante você ter alguns, mas o melhor, o incrível, o que vai resolver todos os seus problemas, não existe. A escolha do instrumento a ser usado depende de vários parâmetros. Então, você precisa saber da idade do seu paciente, você precisa saber o que o paciente tem de queixa, né? Tem de demanda, como que você vai trabalhar com ele, se você tem vínculo com ele, se não tem. Existem vários critérios para você escolher um instrumento que você vai utilizar. Aqui nesse slide, eu coloquei uma tabela, tá? De um exemplo de um instrumento que pode ser utilizado. Essa tabela, ela foi retirada desse livro. Esse livro é a nossa referência para essa aula, tá? E aqui dentro tem todos os instrumentos que podem ser utilizados na clínica, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, mas aqui vocês vão ter contato com todos os instrumentos que nós temos acesso, tá? E aqui fala se o instrumento, ele os pais que preenchem, são os professores que preenchem, ou se ele é auto-aplicável, o próprio paciente que aplica, se é o médico que precisa responder, ou se é algum outro profissional, tá? Se é um teste, uma escala mais geral, ou se é mais específico para aquele assunto, se ele está traduzido e validado no português ou não. Então, aqui tem inclusive os testes que não são validados no Brasil ainda. E aí aqui fala se você consegue encontrar ele no Brasil ou não, traduzido ou não, tá? Então, eu deixei aqui um exemplo de uma escala multidimensional de ansiedade para crianças, tá? Então, ali a sigla desse instrumento é MASC, a idade é utilizado entre 8 e 19 anos, ali tem os autores, ele não é específico e a avaliação de problemas ansiosos, isso é o que ele avalia. Ele é validado no Brasil? Sim, ele é validado no Brasil, tá? Então, aqui nesse livro, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Guia para Iniciantes, a gente tem acesso a essas escalas. E aí, nós vamos para o nosso último aspecto da
avaliação infantil, que é a entrevista de avaliação. Muitos profissionais da infância e da adolescência recomendam uma primeira entrevista sem o paciente, somente com os pais. Por quê, gente? Imagina, os pais vão ali no consultório falar queixas e demandas do filho e o filho está sentado do lado. Então, assim, o pai e a mãe ficam 50 minutos falando das queixas e das demandas. Ninguém vai ali para elogiar, concorda? E a criança está do lado ouvindo. Então, isso gera um constrangimento, isso atrapalha o vínculo que eu, profissional, vou ter com essa criança depois. Para eu resgatar esse vínculo com ela vai ser muito mais difícil. Então, a recomendação é que os pais vão sozinhos nessa primeira entrevista. É importante que o clínico fique sozinho com os pais e em outro momento sozinho com a criança, para observar se as queixas coincidem e também para criar um espaço de confiança. Então, o profissional precisa conhecer esses pais sozinho, depois ele precisa também de uma anamnese com a criança. Na primeira sessão com a criança, faça uma anamnese, uma entrevista com ela. Já não vai direto ao ponto de tratamento e intervenções. Você precisa entender se o discurso deles é o mesmo. Os pais, quando estão sozinhos, mostram-se mais à vontade para relatar das angústias, das incertezas e as preocupações que eles têm com os filhos. Esse atendimento dos pais sem a criança ajuda o profissional a realizar uma entrevista completa, sem medo de fazer algumas perguntas na frente da criança, sem medo do constrangimento, sem atrapalhar o meu vínculo com ela. Então, você precisa atender os pais sem a criança. Essa sessão, sozinho com os pais, também ajuda a entendermos o contexto familiar. Então, eu vou conseguir entender ali quem veio para a sessão, essa mãe veio sozinha, ou veio o pai e a mãe super preocupados, veio o pai, a mãe e a avó, ou veio a mãe e a avó, veio o marido e a sogra. Então, eu consigo entender ali o contexto familiar já na primeira sessão. Os filhos sem os pais, aquela sessão que eu vou fazer das crianças sem os pais, podem se sentir confiantes em dizer o que nunca falaram para os pais. Lembra que eu falei do ambiente que você precisa oferecer para a criança? Ele tem que ser diferente de todos os outros que ela participa. Para obter um vínculo com a criança, é importante que elas sejam informadas do porquê estão ali. O que ela está fazendo ali? O que vai acontecer nesse atendimento? Que sessão é essa? O que o psicólogo faz? Por que a mamãe levou para lá? Então, oriente os pais a explicar para essa criança e na primeira sessão você também vai explicar para a criança. Você vai inventar uma mentirinha? A tia vai brincar com você? Não. A psicóloga vai fazer isso, isso e isso. Eu trabalho com sentimentos e emoções. Vamos falar sobre isso? Então, convida a criança a participar do seu processo. Durante a entrevista com a criança, os recursos lúdicos facilitam o diálogo e o trabalho do profissional. Conseguimos observar a forma como a criança brinca, como ela age, como que ela escolhe os brinquedos, como que ela reage nos jogos, se ela está ganhando, se ela está perdendo, se ela joga os brinquedos fora, se ela quebra os brinquedos, como que ela pinta, como que ela desenha, como que ela fala enquanto ela brinca. Então, você precisa ter recursos para ter contato com essa criança. Você não senta numa mesa, ela do lado de lá da mesa, e você pega uma prancheta e vai escrevendo com as suas perguntas. Não. Você precisa ter recursos lúdicos. Brinquedo, tesoura, papel, caneta, canetinha, jogo de tabuleiro, jogo de baralho, brinquedo que faz barulho, boneca, casinha. Você precisa ter recursos para acessar essa criança. Lembra que ela não é verbal? Então, você precisa acessar essa criança da forma dela, de uma forma lúdica. É importante ressaltar com a criança o sigilo. Mesmo com as crianças sabendo, você precisa garantir que tudo que for falado ali é somente para ajudá-lo. Então, você vai confirmar para ela, ensinar para ela o que é sigilo. O que está acontecendo aqui, eu não vou contar para o papai e para a mamãe. Essa sessão é sua, esse atendimento é para você, tá? Isso precisa ser feito com a criança lá na primeira sessão de entrevista, que você vai entrevistar. Não é uma entrevista estruturada com a criança, que você vai brincar, que você vai colher informações e você vai falar o que ela está fazendo lá e você vai confirmar sobre o sigilo.
E para a gente finalizar, indo já para o fim, eu vou falar de alguns erros que podem prejudicar o processo de investigação na hora da entrevista. Você entrevistar toda a família juntas na primeira sessão, então nem a família vai passar a informação direito, nem você vai perguntar direito. Essa mãe não vai querer falar na frente da criança, ou ela vai falar, não, ela não tá ouvindo nada, ela tá brincando ali, ela adora carrinho, tá brincando, tá nem ouvindo o que a gente tá falando. Deixa eu te contar. Gente, isso não funciona. Isso não funciona, isso não é psicoterapia, isso não é atendimento de investigação, isso não é avaliação psicológica. Não vamos trabalhar dessa forma, a gente precisa ter ética, não vamos atender a família junto. Ah, os pais são separados e eles não têm um mínimo de contato, eles não têm um mínimo de relação, mas precisa vir junto. Olha, aqui na terapia, aqui nessa avaliação, se você quer que seu filho melhore, vocês vão ter que vir juntos. E aí vem os dois. Ai, dentro do consultório, assim, não vamos fazer isso. Isso vai atrapalhar o seu processo de investigação. Fazer atendimento online, não dá certo atendimento online, tá? Já adianto logo, atendimento online de entrevistas, de avaliação, não funciona. A gente precisa ver todo o funcionamento. Físico, emocional, o que vai falar, como que se comporta, como chega na clínica, como que chega no consultório, que me cumprimentou, trouxe a criança, mesmo eu falando que não era para trazer, eu preciso ter um atendimento presencial. Julgamentos ao receber o paciente. Então, eu preciso receber esse paciente e eu preciso aceitar ele da forma que ele vem. Se eu começar a julgar desde a hora que eu abro a porta e olho na recepção, que roupa é essa? Meu Deus, que batom feio dessa mulher. Gente, esse homem não corta o cabelo? Meu Deus, isso faz parte da avaliação. Mas eu não vou fazer de forma a julgar essa família. Eu não posso fazer julgamentos dessa família antes de conhecer a história e o contexto deles. Não ouvir a história da doença do paciente. Então, essa mãe está falando, ai, meu filho pula a janela da escola, ele foge da escola, ai, como ele dá trabalho. Ah, eu já sei, isso é problema de conduta. Olha, isso é TOD. Olha, nem precisa conhecer seu filho, só que você está falando aí, eu já sei. Gente, vamos ouvir toda a história, tá? Toda a história, uma escuta ativa e atenta. Não investigar a história de vida da criança ou histórico familiar de doenças. Então, o pai foi o exemplo que eu dei. A mãe tá vindo, tem 3, 4 sessões, nunca falou do pai dessa criança, nunca falou nada e eu não vou perguntar? Se eu não perguntar, eu não vou ter informação completa. Eu preciso perguntar se alguém tem problema de comportamento na família, se alguém tem histórico de depressão, de suicídio. Eu preciso. Por isso é importante uma entrevista estruturada, pelo menos no início dos seus atendimentos de avaliação infantil. Lá na entrevista estruturada, você não vai fugir de nenhum assunto, você não vai se perder, ela vai te conduzir. Não fazer contato com tudo o que é do contexto da família. Então, a família, vovó, vovô, a titia, a babá, o cuidador, a escola, o professor da natação, o professor do futebol. Se eu não fizer contato com todo o contexto, eu não vou ter informação que eu preciso para fechar um diagnóstico dessa criança, para saber se ela está dentro do desenvolvimento normal ou não. Eu preciso de todas essas informações. Todos esses erros impossibilitam o profissional a realizar um bom raciocínio clínico. Dessa forma, o profissional não consegue ter uma articulação de todas as informações que foram coletadas. E o fechamento desse diagnóstico e o tratamento para essa criança não será feito de maneira correta, será fracassado. Depois que eu pego todas as informações, eu preciso fazer um raciocínio clínico, tá? Eu preciso articular tudo que eu tenho, que a avó falou, a escola falou, a mãe falou, o pai falou, a criança falou, como a criança brincou, como eles chegaram aqui, se eles faltaram, tudo eu vou articular todas essas sessões de investigação, de entrevista. Se eu cometer esses erros, eu não vou ter um diagnóstico correto, um tratamento correto de sucesso e eu não vou conseguir ajudar essa criança e essa família, tá? Então, a gente precisa ficar atento aos erros também. Não vamos errar, certo? Não vamos ter um atendimento fracassado. Eu tenho certeza que você, a partir dessa aula, consegue ter informações, pontos principais para realizar uma boa investigação na vida das crianças.
E agora que você já compreendeu esses 3 pilares, esses 3 aspectos que nós falamos para a entrevista de avaliação e o diagnóstico clínico da criança, eu quero que você esteja preparado para colocar esse conhecimento em prática, você receber as crianças e as famílias no seu consultório. Antes de encerrarmos, eu quero que você fique atento, pois na próxima aula nós vamos ter uma experiência única, tá? Fique atento aí. Eu vou apresentar um estudo de caso, demonstrando como aplicar os conceitos discutidos hoje nessa aula. Além disso, eu vou ter insights sobre erros comuns na avaliação infantil e como evitá-los para garantir diagnósticos mais precisos. Se você deseja se destacar na sua atuação, nos seus atendimentos com as crianças e oferecer um atendimento mais eficaz e humanizado, aquele atendimento que a gente realmente compreende a família, aquele atendimento que a gente realmente entende tudo o que eles estão vivendo. Eu entendo sim todo o contexto daquela criança. Isso é um atendimento humanizado. Se você quer trabalhar dessa forma, você não pode perder essa aula. Marque na sua agenda e venha preparada para dar o próximo passo na sua jornada profissional de sucesso, tá? Então, nós vamos ter mais uma aula com mais informações, mais experiências, um estudo de caso prático que você vai encaixar todas as ideias e vai dar, assim, um alerta para você, certo? As informações sobre data e horário desse nosso próximo encontro, você pode ver aqui na descrição do vídeo ou dentro do grupo exclusivo que eu sei que você já faz parte. Então, eu te espero na próxima aula com muita empolgação, com seu caderninho e a sua caneta para você sair sabendo o que fazer dentro do seu consultório. A professora Juliana Santos sempre entrega um conteúdo de qualidade. Que aula incrível, hein, Felipe? É verdade, pessoal. A Juliana, sim, sempre que ela entrega um conteúdo, é do mais alto nível, padrão da nossa jornada de hoje. E olha só, esse é só o começo. Acabamos de dar o primeiro passo da nossa jornada e esse passo foi extremamente importante. E eu quero falar com vocês que estão estudando aqui com a gente. Hoje, a professora ela trouxe um conteúdo essencial. Pessoal, quando eu falo que é essencial mesmo, que todo profissional precisa dominar. Vocês querem rever comigo? Ela falou sobre como ouvir a criança, acolher a família e transformar uma entrevista clínica, não de qualquer jeito, mas transformar uma entrevista clínica de verdade, no padrão que vocês aprenderam aqui hoje, em uma ferramenta de avaliação poderosa, tá bom? E é por isso que o Felipe falou, façam as suas anotações. É muito conteúdo. E essa aula de hoje, ela foi só o começo. Na nossa próxima aula, que é quarta-feira, você vai acompanhar um estudo de caso real, o caso Lucas, onde você vai aprender passo a passo como você vai fazer a condução de uma avaliação com suspeita de autismo. Então, o paciente chegou até você com essa suspeita. O que você vai fazer? Na nossa próxima aula, a gente vai descobrir. E só marcando o que a Nadine acabou de dizer. Quarta-feira, dia 23, às 7 horas da noite. Temos um compromisso marcado aqui com todos vocês ao vivo no canal do YouTube da Elo Cursos Psicologia, tá bom? E lembrando, essa aula, o link desta aula será enviado lá na nossa comunidade exclusiva desta jornada no WhatsApp, tá bom? Então, se você ainda não entrou, quer saber onde está esse link, o pessoal está enviando no chat, mas se você ainda não entrou, este é o momento de entrar e não perder nenhuma novidade. Perfeito! E não é só o link, tá, pessoal? No grupo você também irá encontrar materiais complementares que eles vão ser muito úteis para o seu estudo, para a sua prática profissional. Então não deixa de dar uma olhadinha. Nós estamos aqui para te ajudar a transformar a teoria em prática. É isso, pessoal. Chegamos no final da nossa aula da jornada do diagnóstico à intervenção infantil. Nossa primeira aula. Teremos outra, lembrando mais uma vez, quarta-feira,
às 7 horas da noite, aqui no canal do YouTube da Elo Cursos Psicologia. E eu quero lembrar a todos vocês que essa jornada ela tem um propósito, que é tornar vocês mais profissionais no atendimento clínico infantil, tornar vocês profissionais seguros, qualificados, que atendem com clareza e responsabilidade as crianças que irão até a sua clínica. Por isso que toda essa jornada está sendo construída. Por isso também que você se inscreveu para participar dela. Queremos lembrar que toda essa jornada ela foi pensada para que no final, no ápice, no fechamento dela, você tenha a oportunidade de participar de uma grande formação nos transtornos da infância. Mas não só isso, você que está aqui pelo aprendizado, será um aprendizado incrível, que deixará você mais profissional, mais qualificado, como a gente falou aqui. Então não perca nenhuma aula, inclusive a próxima aula será tão especial quanto essa foi. Muito obrigado pela participação de todos vocês, um abraço e nos vemos na próxima aula.